Oi, eu sou a Raquel e esse é o Descontando Contos. No vídeo de hoje eu vou falar sobre os livros que eu li em janeiro. Então, foram 12 livros que eu li em janeiro. Eu vou deixar os nomes com os autores aqui embaixo na descrição. Eles também vão aparecer aqui do lado, mas eu vou deixar embaixo principalmente para vocês poderem anotar depois e não precisarem ficar anotando durante o vídeo. Os primeiros livros que eu li em janeiro foram Amor para um Escocês e Perigo para um Inglês. São livros de época, romances de época de uma série que a escritora Sarah MacLean fez. A série se chama Escândalos e Canalhas. Eu li o segundo e o terceiro volume, o primeiro eu tinha lido no ano passado. O segundo volume, Amor para um Escocês, você pode ler sozinho, não vai interferir. Ele é a história de uma garota que ficou órfã e ela foi parar nas mãos de um tutor, mas esse tutor, o administrador dele, nunca falou que essa garota existia, até que ela se envolveu num escândalo com o pintor. Aí esse tutor foi avisado da existência dela e ele quer, pra salvar a reputação dela, arrumar um casamento para elas pressas antes que esse escândalo venha à tona. O terceiro volume, Perigo para o Inglês, você precisa ler o primeiro volume para você ler o terceiro, porque é a história das irmãs perigosas, ou seja, são irmãs que o pai, por ser muito rico, por minas de carvão, comprou um título de nobreza, e aí elas não são consideradas verdadeiramente da nobreza e para serem aceitas elas querem casar com nobres a qualquer custo. A história fala sobre a irmã mais velha e como ela quer divorciar do marido duque que ela conseguiu. Então a história é sobre um escândalo já logo de cara. Os dois livros são muito legais para quem gosta desse estilo. Se você não gosta de romance de época, que é um romance bem clichê, bem água com açúcar, cheio de reviravolta, beijo, até uns hotes, dependendo do livro. Se você gosta, valeu a pena. Dei 4 estrelas, eu acho, 4 ou 3 estrelas. Se você não gosta, você não vai gostar. Então é isso. O terceiro livro que eu li em janeiro foi Mar Morto, do Jorge Amado. Bem, ele foi uma leitura 5 estrelas e tem uma resenha só dele aqui no canal. Vou deixar um link ali embaixo, tudo bem? Na descrição. Bem, o livro fala sobre a vida no cais de Salvador e os personagens principais são um cara que é marinheiro, ele tem um saveiro e sua esposa, e sobre como é a vida deles no cais, sobre as dificuldades, a fome, a miséria, o risco de morrer no mar. A escrita dele é muito bonita mesmo. Então, apesar de ser um livro triste, vale muito a pena ser lido. A resenha bem feita dele, tá? Que vai estar aqui na descrição, eu recomendo que vocês vejam. O quarto livro que eu li foi Uma Dama Perigosa, da Elizabeth Bailey. Esse livro foi um desastre, foi um horror, uma tragédia, a porcaria. Eu não costumo dar uma estrela para os livros que eu leio, porque eu costumo abandonar esses livros. Mas o que aconteceu? Esse eu li até o final. E aí, foi um desastre. Foi horrível. O livro tem um enredo muito bom. Poderia ser um ótimo livro, um romance de época muito bom, mas ele foi muito mal escrito. Então, toda a história se desenvolveu mal. Além dele ser muito curto, não tem nem 200 páginas, não deu pra escrever a história direito. Horrível. A história fala sobre uma garota que ela é encontrada numa casa abandonada na Inglaterra e ela é francesa, só que ela se diz inglesa. E o pessoal acha que ela é uma espiã francesa, porque isso se dá na época da guerra com Napoleão. E aí, ela some do nada. Então todo mundo vai atrás dela depois procurar saber dela, onde foi parar. Mas o livro é muito mal escrito, o livro é bem ruinzinho. Aconteceu o seguinte, eu fui lendo, tava na expectativa, cheguei na página 50. Aí eu, vai melhorar. Aí eu fui e li até a página 70. Nossa, mas ainda não melhorou. Aí quando eu fui ver, o livro só tinha 100 e poucas páginas. Aí eu, pelo amor de Deus. Aí
Como só tinha 100 e poucas páginas, eu já tava nas 70, eu terminei, né? Mas foi um desastre, uma porcaria, uma perda de tempo, não recomendo pra ninguém. Não leio, tá bom? O quinto livro que eu li foi Tenda dos Milagres, do Jorge Amado. Como eu gosto muito dele, eu vou falar que foi uma leitura maravilhosa. Mas foi uma leitura maravilhosa mesmo, o livro é muito bom, tem filme também. Bem, o livro fala sobre um autor brasileiro, mestiço de Salvador, chamado Pedro Arcanjo. Só que ele nunca foi reconhecido. Até que um dia, um grande autor norte-americano, que ganhou o prêmio Nobel, fala sobre o Pedro Arcanjo e vem para o Brasil fazer a propaganda do Pedro Arcanjo. E ninguém sabe quem ele é. Então, todos os jornalistas correm para pesquisar quem é Pedro Arcanjo, quem é Pedro Arcanjo. E ele encomenda uma pesquisa com um poeta, que vai ser um dos nossos narradores. E essa pesquisa que ele encomenda acaba ferrando a vida desse poeta, porque parece que ele vendeu o Pedro Arcanjo para os americanos e tudo mais. A parte mais importante do livro, eu acho, pelo menos, que é a parte retratada pelo Pedro Arcanjo, que fala sobre como era a vida, fala sobre o racismo na época, que o evolucionismo racial estava na moda, fala sobre as tradições baianas, mas o mais interessante que eu acho é que fala sobre o preconceito não só com a cor negra, mas com tudo que vem da África, o preconceito com a cultura africana e como essa cultura africana ou ela é destruída ou ela é embranquecida. Eu acho que essa leitura foi muito importante, principalmente depois do ano passado, em que aconteceram tantas destruições a casas de Umbanda, de Candomblé. Então, é uma leitura fundamental para você entender, sabe, quanto o preconceito machuca, quanto o preconceito mata. É um livro muito bom, vale a pena. Depois, eu li A História do Futuro, de Glory O'Brien. É um livro bem legal. É um livro estranho, interessante, mas principalmente ele é estranho. Mas é bem legal. O que aconteceu? Eu vi várias resenhas sobre o livro. E aí eu fui numa vibe assim, nossa, vai ser incrível, vai ser um dos livros da minha vida. E aí se descobre que não é, né? É um livro muito bom, mas é um livro muito bom. Tem vários livros muito bons no mundo. E então eu acabei ficando um pouco decepcionada. Então você vai ler achando que é um livro bom, se você quiser ler. Mas não pense que vai ser o livro da sua vida, tá? Só uma dica. O que acontece? A Glory é uma menina que a mãe se matou. E o fato da mãe ter se matado, quando ela era muito novinha, gira nos pensamentos dela o tempo todo. E ela mora em frente a uma comunidade hippie, a melhor amiga dela é dessa comunidade hippie, e a amizade dela está muito estremecida, por vários motivos. E aí, um belo dia, as duas resolvem beber pó de um morcego morto. Aí elas misturam o pó do morcego morto com cerveja e tomam. E desde então elas começam a ter visões do futuro, do passado, de tudo. Elas olham para uma pessoa, para um animal e têm visões. Só que as visões são muito diferentes entre si. As visões da Glory O'Brien são visões muito macro, sabe? Ela começa a ver as guerras que vão ter no futuro, ela começa a ver que as mulheres vão ser sequestradas para virarem reprodutoras, que fala sobre um futuro distópico e que, dependendo do governo, dependendo das coisas, realmente poderia acontecer. É um livro que fala muito sobre amizade, sobre inícios e fins de ciclos, sobre como as relações se transformam com o tempo. E aí, depois que ela tem essas visões todas, ela resolve escrever um livro chamado A História do Futuro, de Glory O'Brien, para que no futuro as pessoas saibam o que pode acontecer, que elas entendam, que elas talvez
tentem prevenir isso. É um livro legal. A primeira metade é mais arrastada, a segunda metade é bem melhor. Eu li a primeira metade em 3 dias e a segunda numa tarde só. Eu fiquei triste, porque é um livro ligeiramente triste, porque é um livro que fala de política de uma maneira triste. É um livro que fala sobre relações de uma maneira triste. Então eu fiquei um pouco triste, assim, no final, assim, umas horas, melancólica. Não é triste demais, arrasador de corações, mas te deixa melancólica. Aí eu li A Moreninha, do Joaquim Macedo. Só que não é nada demais. Olha, 3 estrelas. Nada demais, tá? Pontos positivos do livro. É bonitinho, tem um romance fofo, tem um final bonitinho, tem uma reviravolta legal. Pontos negativos. Os protagonistas são insuportáveis, porque a menina é mimada, é chata. E o garoto é volúvel, se acha e tudo mais. Bem, o livro também retrata bem a época em que ele foi escrito e por isso ele é racista. Então temos um ponto mais ou menos aí, porque apesar dele retratar bem, ele é racista também. Então foi um livro legal, mas eu esperava mais de um clássico da literatura brasileira. Não sei dizer se eu recomendo não. Passar uma tarde, ele é fininho, então talvez você não tenha nada pra ler, não sabe o que escolher, passar uma tarde pode ser. Aí eu li Novembro 9, da Colleen Hoover. Tem uma resenha já aqui no canal, vou deixar um link na descrição. Então não vou falar muito sobre o livro. Ele fala sobre um casal que se encontra uma vez por ano e no restante do tempo eles não têm contato nenhum. Eles se encontram no dia 9 de novembro, por isso que o livro se chama 9 de novembro. E aí, durante 5 anos eles fazem isso e mostra a evolução da relação deles, seja de amizade, seja de amor, mostra a evolução da relação deles. Eu gostei, dei 5 estrelas, o final é maravilhoso, tem um plot twist perfeito, então eu super recomendo. Então eu li outro romance de época, da Lucy Vargas, O Refúgio do Marquês. É um livro bom, um romance de época, gostei bastante. Dos romances de época que eu li, foi o que eu mais gostei, porque foi o que teve mais reviravoltas, teve uma coisa mais inesperada, foi sobre uma situação que eu nunca tinha lido, então valeu a pena. A história principal é de uma garota que ela fica viúva com 26 anos, e depois que ela fica viúva, o homem que assume o posto do marido dela, que é um baronato, resolve que quer casar com ela também. Então ela sai fugida da casa que ela morava para a casa de uma parente dela, uma parente relativamente distante. E a parente dela resolve que ela vai ser colocada como governanta do filho dela. E ela aceita, vai lá fazer reformas na casa. O filho dela, o filho da mulher que colocou ela lá, tá completamente fora do ar porque a mulher dele ficou louca. E ela faz da vida de todo mundo um inferno, porque ela tá surtada. E o livro fala sobre como todo mundo vai mudar depois que ela chega naquela casa. É muito bonitinho, é legal, vale a pena, se você gosta de romance de época. O 10º livro que eu li foi O Cabeleira, do Franklin Távora. É um livro muito bom, de 4 estrelas, fala sobre o cangaço. Então, fala sobre a pobreza no Nordeste, no sertão nordestino, fala sobre a violência, o banditismo social. O personagem principal é um cangaceiro bem ruim, um cangaceiro que é líder de um bando, um dos mais cruéis. Ele matou muita gente, ele estuprou muita gente, ele roubou muita gente, ele fez muita desgraça. E o livro fala sobre como o Cabeleira, esse cara, ele tinha um futuro pela frente para ser uma pessoa boa. E como a criação que o pai dele deu para ele fez com que ele virasse isso. E é um livro muito interessante, que fala sobre a infância, fala sobre mudança de hábitos. É muito bom, muito bom. O final é clichê,
e triste, mas é muito bom. Os 2 últimos livros que eu li foram Outro Dia e Algum Dia, do David Levitan. Eles fazem parte de uma trilogia chamada Todo Dia. Eu vou fazer uma resenha sobre ela no próximo vídeo. E, bem, eu gostei muito. O terceiro livro foi 5 estrelas pra mim, porque foi um desfecho que combinou com a história toda. O segundo livro é só o ponto de vista de outro personagem da história, mas é a mesma história do volume 1, só que do ponto de vista de outro personagem. A história principal é sobre uma pessoa não binária que muda de corpo todos os dias. Um dia ela acorda no meu corpo, passa 24 horas, ela acorda no corpo de outra pessoa, ou seja, ela rouba a vida de cada um por um dia. E ela tenta passar o mais desapercebida possível para não estragar a vida de ninguém, até que ela conhece a Rhiannon. E aí tudo muda, porque a Rhiannon é diferente de tudo que ela já viu. O livro é fofo, o livro fala sobre LGBTQI+, o livro fala sobre preconceito, o livro fala sobre solidão, sobre amizade. É um livro aí muito bonitinho. A trilogia toda é muito bonitinha. Vale a pena ler. Principalmente o volume 3, que assim eu fiquei maravilhada. Teve uma única coisinha que me incomodou no livro 3, mas que eu não posso falar porque é spoiler. Mas se alguém ler e quiser conversar sobre o que te incomodou, se você achou algo que te incomodasse, a gente conversa. Bem, esses foram os 12 livros que eu li em janeiro. Se vocês quiserem uma resenha específica de algum dos livros que eu falei aqui, vocês colocam no comentário que eu faço. Tchau, até o próximo vídeo.